Tá chique também, sapato chique. Boa noite a todos, estamos no ar aqui nessa live muito especial. Estou só olhando aqui no YouTube. Ah, pronto, já estamos no ar no YouTube também. Estamos nessa live muito especial com a doutora Ângela Gandra. A doutora Ângela, que é uma pequena apresentação aqui, né? Embora dispense apresentações, mas que é doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também é a minha faculdade original de graduação. Eu me graduei pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fui aluno do professor Barzotto na graduação, seu orientador. Mas a doutora Ângela também é pesquisadora pela Faculdade de Direito de Harvard, né? E nesse tempo que ela passou nos Estados Unidos, ela conheceu a professora Melissa Mochello, nossa coautora. E a professora Ângela também, ela é professora de antropologia jurídica, fundamentos antropológicos do direito, que é um assunto assim fundamental, um tema fundamental para a gente compreender e falar sobre a educação domiciliar. A tese de doutorado da doutora Ângela virou esse livro aqui, que eu recomendo. A gente está no lançamento do nosso livro sobre educação domiciliar, mas eu recomendo grandemente esse livro. Eu não tive tempo de incluí-lo no livro por conta até da pressa, mas certamente seria uma abordagem complementar e um aprofundamento muito pertinente para essas questões que tocam a antropologia. Doutora Ângela, eu já lhe passo a palavra. Se quiser complementar alguma coisa mais na apresentação, mas acho que seria interessante nós começarmos conversando um pouquinho sobre esse contato prévio com a professora Melissa lá nos Estados Unidos, né? E até, se eu entendi bem, o fato de eu usar o trabalho dela para embasar os direitos educacionais dos pais causou um certo espanto, porque você conhecia ela mais na perspectiva da filosofia do direito mesmo, né, da New Natural Law, da nova teoria da lei natural, do que propriamente essa questão da família, que é, afinal de contas, a sua área de atuação agora. Esqueci de mencionar, a doutora Ângela também é a secretária nacional da família do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Então, doutora Ângela, muito obrigado. E o último detalhe que eu esqueci também, a doutora Ângela fez a apresentação do livro, né? Ela não só apresentou a professora Melissa a mim, participamos de uma conversa muito produtiva juntos, mas ela fez a apresentação do livro também. Então, eu deixo agora a palavra com a doutora Ângela, se quiser complementar alguma coisa na apresentação, e também falar um pouquinho sobre essa experiência, esse contato com a professora Melissa. Acho que tá mutado, doutora. Isso, pronto. Alô? Não estou conseguindo lhe ouvir. Agora liberou o som. Que bom, graças a Deus, graças a Deus. Bom, primeiro é uma alegria estar aqui, Carlos, com vocês. Assim, eu realmente admiro muito o teu trabalho. Legal ter te conhecido, né, nessas lutas que o nosso ministério tem tido, especialmente em relação ao homeschooling. Foi assim que eu conheci o Carlos em primeiro lugar. Eu queria fazer primeiro essa abordagem, né, de que nós assumimos o homeschooling como meta dos 100 primeiros dias de governo. Estamos lutando ainda, né, para que se dê essa segurança jurídica para os pais, né. E nesses eventos que nós fomos discutindo, nós não temos uma perspectiva de educação ou de sistema educativo, não nos cabe como competência, mas cabe defender os direitos humanos. E é um direito humano que os pais sejam os primeiros protagonistas, né, na educação. Depois nós vamos falar mais adiante sobre isso. Mas foi numa dessas, né, audiências e eventos que nós organizamos para até uma conscientização sobre o que significa a educação domiciliar, eu tive a oportunidade de conhecer o Carlos, a profundidade dele em relação aos estudos, e é isso que também me atrai, né, a cientificidade, né, para explicar até o que para nós hoje é uma política pública também, né, a ser defendida. E daí foi muito interessante que ele citou a Melissa, né, e
uma bibliografia dele, um referencial teórico. Eu falei, nossa, mas a Melissa é uma amiga minha lá dos Estados Unidos, né? Que enquanto eu estive morando nos Estados Unidos, eu sou também filósofa, né? Advogada e filósofa também. Nós tivemos um evento, eu conheci ela em alguns eventos, né? Mas especialmente num evento que existe na Universidade de Notre Dame, que chama Fall Conference, que eu até recomendo a vocês poderem participar alguma vez na vida, porque a gente debate muitos temas, realmente, de natureza humana, do que é próprio para a sociedade, do que é próprio do bem comum, né? E com filósofos do mundo inteiro, Remy Braque, por exemplo, Martin Horkheimer, assim, gente muito boa. E a Melissa eu gostei das palestras dela, ela deu uma palestra dela lá, depois tive em outro evento também, e a gente foi ficando amiga, e eu achei interessante. Daí eu falei, vou chamar a Melissa, vamos conversar com a Melissa. E o Carlos já ficou, já realmente, assim, se identificaram, que eu não sabia que a Melissa também estava se dedicando atualmente à parte da educação, né, em termos de direito natural também. E eu achei super interessante, que eles fizeram um grande link aí, com muita rapidez, e eles lançaram esse livro, né, que eu acho espetacular, que é Educação Domiciliar como um Direito Natural Negativo. Eu até brinco na apresentação que eu fiz do livro, que eu tive a honra, né, de poder fazer. Eu falei assim, para mim é um direito natural positivo, até, né? É tudo muito positivo, a educação domiciliar é muito positiva, não, então, não no enfoque do jurídico, né, mas no que traz para a sociedade, né? E eu tive a honra de fazer essa apresentação, né, de verdade, porque eu vejo que é um livro fundamental para esse momento do Brasil. Falta muito esclarecimento, né? A gente está defendendo um direito humano que depois necessita efetivamente de uma regulamentação educacional, né, a partir do MEC, a partir do próprio legislativo, não é verdade? Com o aval de que nós já temos do Supremo Tribunal Federal, que reconhece constitucional, né, esse direito, né? E nós não conseguimos ainda entregar para o brasileiro essa segurança jurídica. E me faz sofrer muito, porque há muitas famílias, evidentemente, exercitando até pela pandemia, né, até por desejar algo melhor para os filhos, que muitas vezes não têm condição de pagar uma escola que gostariam de colocar os filhos e, ao mesmo tempo, não estão satisfeitos com a escola pública, que é uma realidade também, né? E nós não conseguimos aprovar algo que é tão básico, tão óbvio, tão natural, né? E por tantos aspectos que eu vejo utilitaristas ou que não estão focados, de fato, no direito humano, né? A educação a partir da família em primeiro lugar. Então, eu tive uma honra e uma alegria e depois, assim, um comprometimento com aquilo, porque esse livro vai ser uma luz para o brasileiro, para entender um direito, né, que é o direito à educação domiciliar, para entender o impacto na família, na sociedade, né, e para poder entender o que é homeschooling, porque as pessoas não sabem o que é, muitas vezes, né, e às vezes a própria mídia demonizou, né, explicando algo que não é, ou às vezes partindo, eu fico com muita pena também, de partir de exceções, uma exceção, para dizer que pelo homeschooling pode haver abuso. Eu não posso regular por exceção, e sempre na sociedade vão haver, né, evidentemente, disfuncionalidades, né, mas eu não posso legislar a partir delas, mas eu tenho que pegar o positivo e dar conta do negativo, né, através de outros meios, mas não proibir a liberdade, né, isso, tirar a liberdade dos pais por um caso, por temor a um caso. Isso não é, vamos dizer, implementar, fomentar o bom uso da liberdade, né? Então, eu, de fato, achei o livro muito rico, né? Agradeço muito essa publicação, né? Agradeço à professora Melissa, que logo já se engajou mesmo com o Carlos e fizeram um lindo trabalho. Eu gostaria muito que as pessoas recorressem a ele, né? De fato, para poder entender melhor, né, e também lutar mais dentro, cada um do seu nível, por esse direito, não?
Eu estava mutado aqui, desculpa. Obrigado, professora Ângela, pelas palavras. Realmente nós fizemos tudo muito rápido, em razão de inclusive do senso de urgência do momento, do time, né? Como eu mencionei até no começo, se o livro tivesse mais tempo para nós editarmos, porque a nossa intenção é que esse livro realmente possa chegar hoje em atores políticos relevantes, inclusive, para a modelar o próprio debate acerca do processo legislativo que envolve a educação domiciliar, mas também para conscientizar as pessoas que, independentemente de lei, sabemos da decisão do Supremo, mas eu proponho uma interpretação lógica, inclusive, da decisão do Supremo. Independentemente de lei, as famílias brasileiras não podem, em absoluto, ser proibidas de educar os seus filhos. Os pais não podem ser proibidos de educar os seus filhos, né? Então, aí entra o jogo de palavras, né? Direito público subjetivo, a decisão do Supremo, e direito humano e natural negativo, o nosso enfoque no livro. Mas o que eu aprofundaria mais, se tivesse mais tempo hoje, ou numa segunda edição, como sugeriu ontem o professor Vitor Pinheiro, seria exatamente essa perspectiva. Ele disse, já façam, já se programem para uma segunda edição. Vamos esperar que essa esgote logo, né? Mas seria realmente um dos pontos que eu realmente aprofundaria, inclusive usando a sua obra como referência, seria essa questão da antropologia mesmo, né? Claro que a professora Melissa, ela trabalha isso, ela fala do ser humano como uma unidade de corpo e alma, ela mesmo chama isso de antropologia aristotélica, né? Mas o seu trabalho, ele nos fala de uma antropologia nesse sentido também, porque baseado em Lon Fuller, né? De uma antropologia personalista, o ser humano não apenas como uma unidade de corpo e alma, mas o ser humano como um ser relacional e que precisa ser compreendido relacionalmente. Então, assim, doutora Ângela, aproveitando essa oportunidade tão preciosa que temos, eu gostaria de ouvi-la um pouco mais sobre essa compreensão de uma antropologia personalista que considera o ser humano como uma unidade de corpo e alma situada, contextualizada na realidade. Como que essa antropologia, essa visão antropológica se relaciona com a educação domiciliar? Eu acho que isso vai ser muito esclarecedor conversarmos sobre isso. Olha, Carlos, assim, em primeiro lugar, assim, lembrar que a antropologia, né, quando eu falo de antropologia filosófica, dentro no caso a personalista, né, que é o que mais eu me aproximo, né, a antropologia filosófica, ela não é uma antropologia cultural, dimensional, para ver fatos, né, para ver como o homem se comporta na tribo tal, né, que muitas vezes a gente até pensa, bom, a antropologia é relativa, né, a momentos, a situações, a sociedades, a comunidades. Não, a antropologia filosófica, ela tem uma questão profunda, que é responder o que é o homem, o que é a mulher, o que é o ser humano, né, em toda a sua dimensão, né? Ou seja, o que é o corpo, o que é a alma, o que são as emoções, o que é a alma, seja lá o que for, psique, como vocês queiram chamar, não é? O que são as emoções, o que é a liberdade, o que é a vida social, o que é a vida econômica, o direito, a política, as relações interpessoais. É uma riqueza tremenda para sabermos quem somos filosoficamente. Filosofia quer chegar ao mais profundo do ser, né? E nesse sentido, o ser da antropologia é o ser humano, né? Então, ele efetivamente, em profundidade, é muito rica a antropologia, e ela quer dar respostas profundas para realmente implementar, depois, no meu caso, políticas públicas profundas, eficazes, né, que realmente orientem o ser humano, né, e respeitem o ser humano. Porque quando a gente diz respeito ao ser humano, não há, né, ação política, educação que realmente seja consistente a longo prazo. E se a gente respeita tanto a natureza, né, a ecologia e etc e tal, porque a gente tem medo de um impacto de sustentabilidade, bom, o ser humano também, olha, a natureza até perdoa, mas o ser humano não. É interessante assim, né? No sentido de que nós temos uma dimensão, né? E que acaba impactando, se não se respeita as dimensões humanas no seu formato original, o que acontece é que depois nós temos um impacto social e, infelizmente, muito sofrimento humano. Não é? Então, nesse sentido, que eu diria, em primeiro lugar, na definição da antropologia personalista, que cabe muito até para a educação domiciliar,
O ser humano é um ser individual, de natureza racional e relacional. Ele é individual, ele é único, né? Ele é único. Mas que compartilha uma natureza que é racional e relacional. Ele tem que ser trabalhado dentro da sua racionalidade, e essa racionalidade tem que ser projetada, que é a educação. É relacional, ele nasce de uma relação, né? Ele começa, ele tem uma relação já dentro, né, da mãe, depois tem uma relação com o peito da mãe, ele tem uma relação, ele vive de relações até, né, morrer, e necessita de relações para morrer, né? Foi uma atrocidade, eu tive a mãe, perdi no Covid, as pessoas morrerem sozinhas, foi uma questão até para o nosso Ministério dos Direitos Humanos. Relacional, livre e responsável, ele é livre, né? E dentro dessa liberdade, eu diria, vamos dizer, definição quase que negativa de liberdade, ninguém pode ser impedido de fazer o bem, né, que está de acordo com a sua própria natureza. Então, a liberdade não pode ser barrado de fazer o bem. E é um mal educar, né? Então, é livre e sempre vem com a liberdade a responsabilidade. Ou seja, eu vou responder por minhas ações. Então, se eu quero educar, eu vou responder também por eficácia dessa educação e assim por diante. Agora, se o ser humano de fato, né, individual, e aí o meu desejo de educar cada filho como eu quero, né, porque aquele ser é único, né, e eu lembro, vou fazer até uma parte, um evento internacional de homeschooling, eu lembro uma mãe que falava assim, ó, meu filho, eu tenho um filho que ele funciona melhor de manhã, e outro filho funciona melhor à tarde. Então, eu deixo o pequeno brincar, né? Daí eu educo à tarde, eu faço educação domiciliar com ele à tarde, porque ele está mais desperto. E o outro gosta mais de manhã, porque depois ele se cansa e quer brincar. Olha que unicidade, né? Cada pessoa é única, né? E os pais têm essa visão, né? E depois, racional e relacional. Eu tenho que realmente, muito da educação, efetivamente, é conhecimento. Uma das coisas que eu mais agradeço aos meus pais é terem investido tremendamente na educação de seus 6 filhos, né? Assim, estudávamos muito, né? E tudo isso é um recurso depois, para não cair numa hipersexualização, para não cair, né, nas drogas, para não cair, porque há muito mais recurso humano, né, de cabeça. A racionalidade, e os pais podem dimensionar. Uma das coisas que me surpreendeu sempre com as crianças que eu conheci no Brasil e nos Estados Unidos, homeschool, que tinham educação domiciliar, era o nível de conhecimento com 5, 6, 7 anos, né, a capacidade de interrelacionar disciplinas e assim por diante, né? Então, também, relacionalidade, porque, de fato, essa relação do pai e mãe é a relação que mais pode constatar o que é bom para um filho, e depois criar essa relação a partir do homeschooling, né, livre e responsável, ou seja, a liberdade para os pais poderem fazer esse bem. Eu estou traçando dentro da definição do ser humano numa antropologia personalista, para vocês verem como cabe em termos de ser humano. Agora, dentro de uma antropologia personalista que também se abre as coisas como elas são, por isso que eu gosto tanto de Aristóteles. Aristóteles não foi cristão, não foi, mas ele foi um filósofo verdadeiro, porque ele se abriu à realidade como ela é. E isso, o filósofo, deixa eu ver as coisas como elas são, não como eu gostaria que fossem, não numa construção artificial da realidade. Né? E o que se constata, até na política, se a gente lê, né, a política de Aristóteles, ou a própria Ética Nicômaco, né, que ele escreve para o filho, mais na política, a gente diria, né, o que é? Família, sociedade, Estado. Né? Então, essa é, de fato, a hierarquia que nós temos. Começa com a família criou a sociedade, e o Estado vem para poder, de fato, organizar essa sociedade à medida que ela vai crescendo. Agora, por que o Estado que vem depois, ele de fato protege a família? Por quê? Né? Por bens patrimoniais, porque não, efetivamente porque a família pode gerar, né? E a família vai ter uma continuidade e necessita a proteção dessa continuidade, para que aqueles seres gerados não fiquem ao léu, não ficam.
E, ao mesmo tempo, principalmente porque o Estado precisa de seres humanos educados, né? E ele não vai se responsabilizar diretamente por toda essa educação, que começa na família, né? Então, de fato, a família é a primeira educadora, né? E o Estado vem depois. A educação começa antes do Estado. Hoje a gente põe as crianças, né, mais cedo na escola, muitas vezes por motivos profissionais. Agora, eu fui para a escola com 5 anos, né, e já estava bastante educada numa série de coisas, né, e já estava aprendendo línguas, assim, antes de, né, assim, ouvindo meus pais. Então, agora, o que acontece? De fato, o Estado é um complemento da educação em termos cognitivos, de conhecimento. Mas, evidentemente, se eu desse só para o Estado de educação, nós nunca teríamos a eficácia, né, do que a família faz pela educação. Nunca. De fato, aquela afirmação total de uma pessoa educada, nunca seria o Estado que faria isso, nunca, né? E, ao mesmo tempo, vamos dizer, até em projetos, hoje eu tenho um projeto que eu ofereci para o Ministério da Educação que assumiu Família na Escola, por exemplo, né, que é a participação da família na escola, um call for action, né, assim, da família, né? Isso faz com que, de fato, exista uma complementariedade. Por exemplo, né, a evasão escolar. Não adianta programa de evasão escolar se a família não estiver envolvida, porque nunca vai acontecer, nunca vai acontecer. Então, a família, para uma eficácia educacional, é preciso a família estar envolvida. Agora, se a família, né, como o direito fala, eu quero assumir totalmente isso, mesmo que seja dentro de uma legislação, ela tem esse direito, porque esse direito é primeiro dela, né? E nós, de fato, invertemos a pirâmide, até por outras ideologias, né, que, de fato, hoje no Brasil, ainda temos essa legislação, deveres da família em relação à educação, matricular na escola, deveres do Estado, tá. Não é certo isso. Isso, antropologicamente, é um aborto da educação, entende? Né? Porque a educação começa e termina na família, porque o conteúdo, e hoje nós estamos trabalhando isso até a partir da pandemia, a necessidade, né, de um pai do lado, de uma mãe do lado, da família do lado, para um desempenho escolar, né, e para firmar uma carreira profissional, uma projeção profissional, né, a partir da família, que é o primeiro, de fato, a primeira plataforma, né, é preciso esse envolvimento, né? Agora, nós negamos ainda, estamos trabalhando isso junto ao MEC, ainda, né? O Família na Escola é uma coisa que, será que precisa a família participar da escola? Estamos pedindo, por exemplo, escolas comunitárias também, né? Que é escolas em que os pais decidem o que eles que veem como melhor, até uma formação confessional, se querem, né? E aquilo é bom, e com o dinheiro público poderia ajudar? Poderia, né? É uma outra forma de levar a educação. O que eu digo aqui, antropologicamente é assim, filosofia fundamentos filosóficos, né, do direito entendem isso como direito humano. A Declaração Universal dos Direitos Humanos entende que os pais, no seu artigo 16, que os pais são os primeiros protagonistas de fato, na educação. Nossa Constituição também diz que nosso sistema, a Constituição, defendendo os direitos republicanos, né, fala que cabe pluralismo de ideias e convicções na educação e que a família, a sociedade, o Estado são educadores. Né? Como é que eu passo tudo para o Estado? Né? E não dou esse primeiro direito às famílias. Então, antropologicamente, é claríssima essa sequência. Família, sociedade, Estado, que é um ente artificial, né, criado para cuidar do natural, para proteger o natural. Né? Se houver uma inversão de valores, nós vamos ter qualquer sistema, mas não vamos ter educação. Né? Muito não bom, sei se eu doutora. respondo. Respondeu perfeitamente, porque articulou até de uma forma muito ampla, porque nós temos aí uma principiologia que pode servir para realmente a delimitação de políticas públicas voltadas à família, não por outro motivo, né? Não é coincidência, afinal de contas, essa é a posição
que você está ocupando atualmente aí no Ministério, né? Mas no que diz respeito à educação domiciliar, essa abordagem, ela realmente ela vem de forma complementar, ela toca na questão que a professora Melissa enfatiza muito, que é o caráter originário, pré-político da autoridade dos pais sobre os filhos, que estabelece, então, esses direitos educacionais dos pais, dentre os quais o direito à educação domiciliar. Isso é importante a gente reforçar também em termos de políticas públicas, né? A educação domiciliar talvez é aquele aspecto mais sério desses direitos educacionais dos pais, mas ela é apenas um deles. Dentro desse plexo de direitos de consciência, porque estão radicados nessa relação primária, nessa relação originária, nessa relação pré-política, nesse vínculo biológico e moral que os pais têm com os filhos. Então, foi uma abordagem que realmente é muito esclarecedora, muito elucidativa. Até você mencionou a expressão um aborto educacional, né? Ontem, na live com o professor Vitor Salles Pinheiro, comentávamos sobre isso, em razão da metáfora do Tomás de Aquino, de que uma metáfora que é muito apreciada pela própria professora Melissa, da família como um útero espiritual, para além do útero. Pois é, mas é bem nesse sentido que eu estava usando, né? Porque, de fato, né? É bem nesse sentido, né? E aí, então, nós percebemos que, nessa perspectiva dessa primazia educacional dos pais, realmente a única forma que nós podemos articular, e eu acho que isso fala muito toca muito na questão da antropologia personalista, né? Tudo isso que foi explicado, a única maneira que nós podemos realmente articular essa missão do Estado, desse ente abstrato, artificial, que não pode ser totalizante, que não pode chamar para si a primazia, porque senão nós vamos ter a despersonalização do ser humano, do indivíduo, realmente é a subsidiariedade. Né? É o Estado auxiliando as famílias. Né? Exato. E então, nesse sentido, é que nós temos essa compreensão da subsidiariedade estatal, e com isso, então, eu sei que a senhora tem um compromisso agora, né, na sequência, nós temos mais alguns poucos minutinhos. Mais um pouquinho, vamos. Nós temos alguns minutinhos. A agenda da doutora Ângela é muito apertada, com muitos compromissos, e nós agradecemos muito por estar cedendo esse tempo para essa conversa tão importante para nós. Mais tarde, vamos lá. Oi? Começamos mais tarde, temos direito a um pouquinho temos mais. Temos direito a uns minutinhos a mais, né? Com certeza. Mas o professor Vitor também usou, dentro de toda essa perspectiva, uma frase ontem que eu acho que vem muito a calhar com o nosso tema, né? Ele disse: a escola pode, ele não disse que ela faz isso, mas ele disse que ela pode despersonalizar o indivíduo, o estudante, né? E aí, dentro dessa linha, né, para que a gente possa entender não apenas como a escola deve funcionar, eu acho que isso é uma questão importante, mas especialmente por que devemos salvaguardar o direito dos pais, como que a escola pode, nessa perspectiva, doutora Ângela, como que a escola pode despersonalizar o indivíduo? Né? Será que a gente poderia pensar assim, em antropologias concorrentes, por exemplo, num dualismo de corpo e alma, né? O ser humano servindo, o corpo servindo apenas ao indivíduo, no individualismo, ou o ser humano sendo um ente que serve a um self, uma alma coletiva, a um estado absoluto, nos moldes hegelianos. Poderíamos pensar numa antropologia materialista, ditando o ser humano como um apanhado de células. Que outras formas nós poderíamos pensar, ou como poderia funcionar essa ideia da escola despersonalizando, podendo despersonalizar o ser humano? A própria compreensão do Estado, uma decisão judicial, como que a gente pode ver isso, né, na perspectiva antropológica? É muito interessante, é uma pergunta muito profunda, né? Mas eu pensava, quando eu expliquei assim, no direito pessoal ao homeschooling, entre aspas, a partir das características, né? Ser racional, precisa de educação, relacional, livre e responsável, os pais vão ser livres e responsáveis pela opção deles, mas eles têm que ter essa liberdade, né? Porque nós não podemos tirar a liberdade. A liberdade humana é o maior dom constitutivo do ser humano, né? E, de fato, a gente tem que projetar essa liberdade para o bem, né? Porque, para mim, eu entendo a liberdade como autodeterminação ao bem,
e o homeschooling não é um mal, né? Agora, por outro lado, quando a gente fala racional e relacional, né? Então, nessa unicidade de cada ser humano, né? A família é uma escola de relações. E os pais também sabem o que é mais adequado para um filho, o que é, não é verdade? Você vai estudar em tal escola, esse aqui é melhor tal escola. Eu tenho, por exemplo, uma sobrinha Down, então vamos ver, vai para a educação inclusiva, vai, não vai, porque aquilo vai ser melhor. Os pais têm essa visão relacional do filho. E muito até do homeschooling foi criticado porque, qual vai ser a socialização dessas crianças? E vai se socializar? Não, na vida a gente se socializa. E também a família é uma socialização, e a gente tem a família extensa, e a gente tem o vizinho, e a gente tem o clube, e a gente tem a igreja, e o ser humano nunca ele vai ficar socializado, né, de jeito nenhum, não é por causa da escola em si. Agora todo mundo ficou socializado na pandemia e sobreviveu e cresceu e conversou, né? Agora, a grande coisa é que a escola, ela pode ser também uma má ou boa escola de relações, né? De racionalidade e de relacionalidade, né? E hoje, de fato, até uma separação, os pais não participam muito da escola. É raro, até a gente tem procurado ajudar os pais a não serem omissos, a não delegarem para a escola a educação. Por quê? Porque depois eles se assustam com o retorno, né? Por quê? Muitas vezes eu tenho muita pena, né, da ideologização nas escolas, né? E não estou falando isso nada por discriminação com ninguém nem nada. Agora, o que eu não posso é pegar uma criança e trabalhar essa criança sem a maturidade humana que ela possa ter para algum momento, para os temas que eu trago, ou mesmo enquadrar essas crianças, ou esses adolescentes, ou esses jovens, né? Eu quero, de fato, enquadrar numa maneira de ser que eu digo que é correta, né? E é nesse sentido que eu penso que, se há participação dos pais, os pais conhecem o conteúdo. No Família na Escola, a gente quer que conheça o conteúdo, que possa opinar sobre o conteúdo, que conheça o comportamento na escola, porque essa escola de relações que poderia haver na escola pode ser boa ou não, pode despersonalizar ou não, pode tirar isso, né? Até não sei, a intimidade dessa criança que tem ocorrido, infelizmente, é uma coisa que a gente também tem aqui como, vamos dizer, batidas na porta da Secretaria da Família, os pais preocupados, né, com a afetividade, com a condução afetiva dos seus filhos na escola, não é? Então, isso é impactante, né? E a criança, muitas vezes, que eu acho um crime, né, perde a sua identidade, né? Se coloca, às vezes, nas crianças conflitos, né? Conflitos na escola, né? E que depois é um choque térmico, né? Por isso que eu falo, a educação tem que ser uma continuidade. A criança recebe ali uma coisa na escola, depois chega na família totalmente diferente, aquilo é um choque térmico, aquilo vai conflitando, somatiza a problemas de saúde mental com crianças, né? Por quê? Porque às vezes a escola provoca, do mesmo jeito que a gente falou do estado artificial, algo artificial nas crianças, que não seria a educação que os pais gostariam e que não está em continuidade sistêmica com a educação recebida no lar. E a criança, ela se despersonaliza, talvez, porque há o conflito e depois há a inclusão no grupo. E como ela quer hoje ser aceita no grupo, ela aceita uma série de premissas que ela não, que na casa dela não seria o correto, né? Por isso ou que não seria o que os pais desejariam e que nem mesmo ela gostaria. Então, por isso que é preciso esse trabalho conjunto entre a família e a escola, e que os pais conheçam o conteúdo, que possam opinar, não? E que a escola também ela tenha, de fato, ela viva em consonância com os pais sobre a relacionalidade, né? Um pai tem que saber que um filho recebe bullying, né? Sofre bullying, um pai tem que saber que está tendo problema de integração, né? Tem que saber para ver o que acontece ali, porque a relacionalidade para o ser humano é muito importante, mas essa despersonalização, ela muitas vezes vai muito menos pelo racional do que pelo relacional, infelizmente. Infelizmente. E às vezes criando situações artificiais
desde pequenos, por coisas que a criança não tem nem maturidade, né? E depois, nos 10, 11 anos e tal, e em todos os sentidos, porque, de fato, isso tu falou também, essa despersonalização, muitas vezes, ela é intencional. Né? Se uma pessoa perde a própria identidade, né? Ela já não sabe mais quem ela vai ser manipulada de qualquer jeito, eleitoralmente, em grupo, para o que for, para o que for. E para mim isso é um crime contra a liberdade, porque uma criança, um jovem, um adolescente, eles não têm ainda uma maturidade suficiente para o bom uso da própria liberdade. Então eles precisam dos pais, eles precisam de bons professores, de bons educadores, que queiram efetivamente o bem daquela criança, né, ou daquele adolescente, seja lá o que for. Né? E por isso que posso dizer, né, que no caso do homeschooling, né, o homeschooling está no melhor interesse da criança, que é o que a gente defende desde o governo, através dos maiores interessados nessa criança, que são os seus pais, em primeiro lugar, que deveriam ser principal, bom, em princípio, vamos dizer, não é verdade? E por isso esses pais deveriam acompanhar a escola para que não haja essa despersonalização, que muitas vezes é fatal. Eu estou aqui com uns girassóis, deixa eu até pegar aqui, eu estou celebrando aqui, estou com girassóis aqui, porque amanhã acaba, né, o mês de prevenção do suicídio e automutilação. Muitas vezes essa trajetória triste da despersonalização acaba, né, numa automutilação, num suicídio, em frustrações humanas por não ter sido edificada aquela criança, aquele adolescente ou jovem, né, da forma mais conveniente e orientado. Eu penso que toda antropologia filosófica, ela visa uma coisa que Aristóteles deixou bem definido na Ética Nicômaco, a felicidade humana. Né? Que um pai quer para um filho que seja feliz, mas que seja feliz humanamente, não anti-humanamente, porque não vai ser feliz nem infra-humanamente. Né? Então, é nesse sentido, né, que essa despersonalização é muito triste, porque as consequências a longo prazo, né, além de tanto sofrimento humano, são de um impacto social profundo, não é verdade? E da infelicidade de tantos também. Né? Não sei se eu explico, era isso. Explicou muito bem, e fazendo uma alusão aí ao girassol, né, à flor, essa felicidade, ela pode ser compreendida como florescimento humano, não é uma questão de um estado de sentimentos, né? É o próprio florescimento, é uma expressão que é muito utilizada na própria tradição da lei natural pela professora Melissa. Eu lembrei, enquanto você falava agora, da abordagem da professora Melissa, que também ela usa muito, enfatiza muito, que é a compreensão de que minar a autoridade dos pais é algo muito nocivo para a formação intelectual e moral das crianças, seja a escola fazendo isso, seja querendo tolir os pais de educarem seus próprios filhos, né? Então, a título de fornecer uma formação para a cidadania, para a autonomia, ao minar a autoridade dos pais, a autoridade moral, a autoridade espiritual e também a autoridade intelectual dos pais, se está, na verdade, prejudicando aquela criança. E como toda boa filosofia, ela também tem orientação estética, né, doutora Ângela? Eu fiquei, assim, muito tocado com essa... nós tivemos um momento quase de poesia aqui, né? O melhor interesse das crianças, com a flor também, o melhor interesse das crianças a cargo daqueles que têm a responsabilidade mais direta, a maior responsabilidade. Então, tivemos um pouco até de poesia aqui. Isso é verdade. E como não pode deixar de ser, né? Porque esse florescimento humano integral, ele desperta o ser humano para todos os aspectos, né? Mas, doutora Ângela, eu sei que nós estamos aí já talvez passado um pouco do tempo que tinha à disposição, e agradecemos muito por essa disponibilidade, por nos atender. Eu sei que a agenda é muito corrida. Eu queria lhe pedir para deixar uma palavra final para as famílias educadoras brasileiras, né, dentro dessa compreensão filosófica, antropológica e até estética, né, essa conversa tão agradável que tivemos. Queria lhe pedir, então, que deixasse uma palavra final aí, a sua palavra final, a sua mensagem final para as famílias educadoras do Brasil.
Olha, Carlos, eu vou fazer só duas observações antes de dar Fique à minha. vontade, por favor. Pode complementar como quiser a nossa conversa. São duas coisas que eu acho importante também deixar, o subsidiariedade, né? Isso que hoje eu estava aqui com uma reunião até com o pessoal do Ministério da Economia, e a gente estava falando do princípio da subsidiariedade. Às vezes eu falo, eu definiria muito simplesmente, não faça por uma criança que ela pode fazer sozinha, né? Então, não faça por um pai, no Estado, né? Se o pai quer fazer sozinho aquilo, né, e pode fazer aquilo, dê as condições para que aquilo possa ser exercido. E é isso que eu penso, que é um bom Estado, realmente, né, contar com a iniciativa, com a responsabilidade, né, e isso é fundamental para um crescimento saudável e com um sentido de cidadania e assim por diante. Por isso que eu acho que esse princípio, ele está impresso no homeschooling. Eu posso fazer, mas posso conjugar as duas educações. E posso também deixar na mão, porque se querem fazer sozinhos, por que não? Né? E isso também é um sinal de autonomia, e autonomia é liberdade. Né? Por outro lado, eu gostei do florescimento humano. Eu tenho falado, né, o que é fazer política, a gente tem conversado sobre um evento agora em Madrid sobre políticas públicas e fraternidade, tantas coisas, mas eu falava assim, olha, para mim, política é visar o bem comum, né? O bem comum, o desenvolvimento econômico e social, social especialmente, econômico e social, mas eu digo social em relações, aqui no caso humanas, né, antropológicas, etc., com o florescimento humano integral de cada cidadão. Isso seria o bom político. O bom político, ele está vendo um bem acima, né? E desenvolvimento econômico, social e o florescimento de cada cidadão. Por favor, se a gente pensar no que o homeschooling atenta a esses desejos, não é verdade? Então, é por isso que eu penso que nós tínhamos que ter uma abertura total, né, a partir, né, dos três poderes, né, em relação ao homeschooling, porque facilita, né, todos os escopos, né, que fundamentam a atividade política. Porque se não for esse o desejo de um político, ele está, né, de tergiversando a sua própria vocação, ele está abortando também, de novo, a sua própria vocação, por um alto interesse ou interesses econômicos, seja lá o que for, mas não é, de fato, o cidadão, né, o florescimento humano integral e o bem comum, com essas consequências econômicas e sociais. O homeschooling, de fato, edificando cada cidadão, só está fazendo bem para a nação. Por que nós vamos impedir esse bem? Né? Então, era essas duas considerações que eu queria fazer. E, por fim, olha, eu queria mandar uma mensagem de esperança para as famílias homeschoolers. Por um lado, eu queria agradecer o trabalho, agradecer a educação, vocês mesmos suscitaram uma discussão sobre a importância, né, dos pais olharem para a educação no sentido de que, quando se via a luta dos pais homeschoolers para a aprovação, alguns pais pensavam, e eu vi isso em algumas iniciativas que a gente promoveu, poxa, eu que não faço nada, eu que nem sei, né, como é que está meu filho na escola. Isso suscitou uma responsabilização que ajudado com a pandemia e também, né, que agora vocês dão um exemplo de preocupação real pelos filhos, né, um exemplo de perseverança. Deus sabe quanto de paciência, de perseverança, de luta tem, né? E às vezes eu penso, meu Deus, né, o que tem na vida de um pai homeschooler, atrás de um pai, de uma mãe que se dedicam, né, a grandeza de tudo isso, né, que muitas vezes ainda está escondida para a nossa nação, né, mas são sementes que estão aí escondidinhas, mas estão crescendo para iluminar também a nossa nação em relação à importância dos pais participarem na educação dos filhos. Eu agradeço a vocês a perseverança, agradeço a luta, peço que perseverem, a batalha está ganha, basta perseverar, porque é uma batalha da natureza humana, né? E a natureza é forte para lutar, não é? Então, já está ganho. E nós vamos continuar aqui lutando, né, para que realmente possamos dar essa segurança jurídica para vocês. Mas
precisamos de vocês aí nas trincheiras, né? Continuando a informar, a formar, né? Formar os seus próprios filhos, informar e trazer esses brotos florescidos para a sociedade, porque ter a ocasião de estar com crianças homeschooled, né, para mim, tem sido sempre, de fato, impressionantemente, né, impactante, assim, vamos dizer, um oásis, né, a gente vê uma criança tão bem educada em todos os sentidos, culturalmente, educação humana, na etiqueta, o que a gente quiser, né, aquilo é um conjunto, né, então eu agradeço muito porque essas florzinhas estão aparecendo aí, né, e nós vamos, e isso vai dar um exemplo. Vamos perseverar. Muito obrigada a todos que nos estão assistindo. Não é? Muito obrigada, Carlos, por promover esse debate, né? E que nós, eu peço a Deus que a gente até o fim desse mandato, por favor, tenhamos esse direito assegurado aos pais. Já tem, né? O direito é natural. Você já tem esse direito, né? Precisa ser reconhecido. Eu sempre falo, um direito humano natural, ele não é atribuído pelo Estado. Ele é simplesmente reconhecido, que nós possamos ter isso reconhecido para que seja um mar sem margens, né, essa possibilidade, né, de homeschooling no nosso Brasil, e que a gente possa dar um testemunho para o mundo, para os países que também estão lutando nesse sentido, que são poucos, porque a maioria dos países assume isso como uma bênção, e que de fato é, né? Muito obrigada, Carlos. Eu que agradeço, doutora Ângela. Né, a equipe aí do Classical Conversations, obrigada a todos que nos estão assistindo, e vamos juntos, né, e vocês que vejam esse livro, assim, que é maravilhoso aí do Carlos, por favor, né, que realmente possam ler, porque tem muito boa informação. Muito obrigado, as suas palavras, toda a live foi muito elucidativa, muito enriquecedora, mas essas suas palavras finais foram realmente emocionantes. Receba da minha pessoa, em nome de todas as famílias educadoras, os sinceros agradecimentos, não só por essa participação na live, por essas palavras tão belas, mas por todo o empenho que nós sabemos que tem sido aí diário, todo o empenho, toda a batalha em nome das famílias brasileiras e das famílias educadoras dentro desse grande universo. Tá certo? Muito obrigado, doutora Ângela. Boa noite, pessoal. Continuem conosco. Amanhã... Obrigado. Amanhã estaremos com o doutor Alexandre Magno para encerrar essa semana de lives. Muito obrigado, pessoal. Doutora Ângela, muito obrigado. Até mais.